Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, 6 horas, 3 minutos, 24 graus. Bom dia, seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente. E eu quero dar o bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero, que está de volta hoje. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E bom dia, apesar da tirania. E olha, eu daria um abraço em você, Antero, se não fosse o coronavírus, mas seja bem-vindo aqui. Mas não é elegante hoje o abraço. Mas só vai agora de longe, né? Nem gosta mais. Vai, Nayara, bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Só lembrando que na volta do Antero, a gente não tem mais aí o professor Haroldo Arruda Júnior aqui no A Notícia de Frente, mas ele sempre manda uma mensagem, está sempre aqui contribuindo com a gente, viu? E falando em mensagem, olha, você é o nosso convidado aí no cantinho da sua tela para participar com a gente através do WhatsApp 99987-2151. Eu espero a sua participação. Hoje o programa está um pouquinho maior, está especial, a gente vai falar de muita coisa, tem a reabertura do comércio, tem o balanço dos casos do coronavírus e, claro, o cenário político e econômico aqui do nosso país. Bom, eu quero começar com o balanço dos casos de coronavírus aqui no estado de Mato Grosso. Vamos aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital. Os casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso cresceram 60,25% nos últimos 10 dias em Mato Grosso. Eram 156 casos no dia 16 de abril e foram registrados 250 casos neste domingo, ontem, dia 26. São 3 casos a mais em relação ao registrado no sábado, no dia 25. E Mato Grosso registra a 10ª morte de Covid-19, um idoso de 92 anos, ou seja, estava no grupo de risco, e ele é a 10ª vítima de coronavírus em Mato Grosso. A morte do homem internado no hospital particular de Cuiabá e a segunda aqui na capital, viu, gente? Foi confirmada por volta das 19 horas pela Prefeitura de Cuiabá. É a segunda morte de registro aqui na capital. O registro foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde e afirma que o idoso não era morador de Cuiabá e estava na capital para visitar a família. É o que se sabe dele, que, como eu disse, faz parte aí do grupo de risco. Aí eu tenho aqui um balanço dos casos, né, do atualizado aqui, o que a gente tem de confirmado, o que a gente tem de recuperado. Vamos aqui para o quadro, para o balanço dos casos aqui em Mato Grosso. Vou aumentar um pouquinho aqui para que você possa ver. 250 casos confirmados em Mato Grosso, 129 recuperados, 18 internados, sendo 6 em enfermarias e 12 em UTIs, tá, gente? Sendo 5 aí em leito público. 94 em isolamento domiciliar, esse aqui ainda não está atualizado, mas são 10 mortes agora. E a gente tem aí essa taxa de ocupação no SUS de 4,8% de taxa de ocupação, então, no SUS. Olha, 129 recuperados, como eu falei, do coronavírus no estado de Mato Grosso. E lembrando, Lúcio e Antero, que diante desse caso, daqui a pouco a gente tem link, temos matéria sobre isso. Hoje começa a reabertura do comércio aqui na capital. Gradativamente, tem aí uma série, nessa semana tem uma parte que começa a abrir, na outra semana mais um segmento, diante aí desse aumento, né, no número de casos do coronavírus. E nesse levantamento, né, nesse balanço aí dos casos aí de coronavírus aqui em Mato Grosso, talvez esse número possa aumentar um pouco mais hoje. Vai aumentar, porque no final de semana, as autoridades devem ter algum tipo de dificuldade na elaboração aí desse informativo, não é? Em relação a informações que são prestadas aí à Secretaria Estadual de Saúde. Me parece que no final de semana eles devem encontrar algum tipo de dificuldade. Foi assim na semana passada, no final de semana passado, e talvez aconteça o mesmo nessa semana. E hoje, né, com a divulgação aí desse novo boletim, né, deve aparecer um número maior de casos. Olha, eu acho que
tudo isso é subnotificado. Em Cuiabá, em Mato Grosso e no Brasil inteiro. Eu acho que nós temos, não porque as autoridades querem esconder, mas é que nós não testamos, nós não fazemos os testes. E tem muita gente que está morrendo aí e nem faz a avaliação se foi ou não de coronavírus. Então, assim, nós estamos muito atrasados nessa questão de testes. Não só em Mato Grosso, no Brasil inteiro. Né? A Europa, graças a Deus, né, está diminuindo, os Estados Unidos está diminuindo, mas os Estados Unidos, por exemplo, que brincaram no início com a crise, né, que tentaram imitar lá o Bolsonaro, que era uma gripezinha, não sei o que, etc. e tal, perdeu muitas vidas, né? Então, é preciso, com a abertura do comércio, é preciso tomar mais cuidado ainda. Com a abertura do comércio, se você puder, fique em casa. Essa é a melhor orientação ainda. Olha, e antes de chamar os destaques de vocês, a gente precisa falar então dessa abertura do comércio, tá, Antério e Lúcio? E como a gente falou, né, hoje começa aí a abertura do comércio aqui na capital. Daqui a poucas horas é a retomada dessas atividades econômicas com o decreto feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Agora as empresas terão que cumprir algumas regras. Confira na reportagem. A retomada do comércio será de forma gradativa, por enquanto somente os lojistas do atacado e também do varejo estão autorizados a voltarem às atividades. As lojas devem abrir a partir das 10 da manhã e funcionam até às 4 da tarde. Eu estou com o Fábio Granja Júnior, ele que é o superintendente da CDL Cuiabá. Qual é a expectativa para essa retomada que a gente pode chamar de uma retomada ainda lenta, não é, Fábio? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, né, é um momento de alívio para nós. É um primeiro passo que foi dado. Hoje nós estamos abrindo o comércio varejista aqui da capital. A expectativa é que a gente possa retomar aos poucos o movimento, a sua normalidade. É claro que ainda temos muitos pontos ainda para debater com a prefeitura. Existem outros segmentos que a gente enxerga a oportunidade, que já podem abrir também as portas, mas já é um início, né? E o nosso principal objetivo nesse momento, com a retomada, é novamente reforçando, é manter os empregos, que é de suma importância para essa retomada da economia. Como que fica para o trabalhador do comércio que precisar ir trabalhar? Porque a gente também tem ônibus rodando com uma porcentagem menor na capital. Olha, essa é uma informação muito importante. Todo o funcionário que precisar pegar o ônibus agora para poder se locomover até o seu local de trabalho, ele vai precisar apresentar ou o crachá, que identifica ele como um trabalhador do comércio varejista, ou estar uniformizado com a logo da empresa, com o uniforme da empresa, ou apresentar a carteira de trabalho, inclusive já na página que comprova a contratação dele. Então ele vai ter que apresentar um desses documentos para conseguir entrar a um ônibus nesse período. Com essa retomada, tem também algumas regras que os comerciantes têm que cumprir em relação à higiene. Quais são elas? Olha, são várias regras, inclusive nós até elaboramos uma cartilha, um material que está disponível no nosso site. Lá tem todos os detalhes. O empresário ele vai precisar colocar dentro da sua loja, né? Na verdade, ele vai ter que exigir que os seus colaboradores estejam com máscaras, assim como o cliente, para poder frequentar a sua loja, ele também vai ter que estar usando a máscara. As lojas vão ter que disponibilizar álcool em gel ou uma pia, né, para poder lavar as mãos, higienizar as mãos com água e sabão. Vai ter também que demarcar o chão para evitar aglomeração, evitar, na verdade, manter o distanciamento de uma pessoa com a outra. Então, são várias medidas necessárias para que o comércio possa manter as suas lojas abertas. Por isso que a gente está fazendo essa campanha, incentivando, mostrando, disponibilizando materiais para que a gente possa, para que não aconteça o que ocorreu em outras cidades, de abrir e ter que fechar novamente. Então, esse é um trabalho árduo que a gente está fazendo para poder orientar ao máximo os nossos empresários. Nós iremos atender todas as medidas adotadas, né,
e na cartilha apresentada pela Federação do Comércio, SESC, SENAC e das entidades de classe, né? O distanciamento para as pessoas, né? Limitação de número de pessoas para entrar nas lojas para comprar, a delimitação das distâncias também do caixa, a questão da higienização, a obrigatoriedade do uso da máscara para entrar dentro do estabelecimento comercial. Quer dizer, todas as lojas vão ter que adaptar. A nossa loja vai se adaptar, colocar uma pessoa na porta, né? Vamos limitar as entradas de 2 portas, vão fechar, deixar somente uma entrada para facilitar com que a gente tenha um maior controle. Quer dizer, tudo isso a gente vai se prevenir. A pandemia está aí, há uma necessidade que a gente possa abrir, então uma oportunidade para que possamos também conscientizar a população e os nossos clientes de que a prevenção é o melhor remédio. Em relação à quantidade de funcionários, continua a mesma com essa retomada? Não vamos retomar com um número menor de funcionários, até porque nós vamos trabalhar das 10 às 16 com horário reduzido. Isso nos facilita um número menor de funcionários, não será o quadro inteiro ainda de retomada, né? Só quando você tiver a retomada integral do comércio é que nós vamos chamar todos os funcionários. A Vigilância Sanitária do município é quem vai fiscalizar o comércio para saber se todas as normas de higienização e também distanciamento estão sendo cumpridas. Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a gente quer ver a questão do distanciamento para evitar aglomeração. Então a gente vai verificar as questões de distanciamento entre as pessoas, o fornecimento de álcool em gel, o atendimento dos colaboradores com máscara, né? E outras questões relativas à questão de não fazer aglomeração nos estabelecimentos. Esses lojistas que não cumprirem essas regras, eles podem ser multados? Sim, tem a questão da multa e ficará a cargo de cada secretaria. No caso, a Vigilância Sanitária através do seu Código Sanitário e a Secretaria de Ordem Pública com sua respectiva legislação. Certo, obrigada, Nayana, pelas suas informações. Antes de eu chamar aqui o nosso ao vivo, eu quero só trazer uma informação de Sinop, que um homem de 35 anos foi preso ontem ao tentar entrar, na verdade, deixa eu ver, foi ontem, no sábado, ao tentar entrar num supermercado sem o uso de máscara, viu, gente? Segundo o boletim de ocorrência, um homem ainda lesionou o braço de um funcionário que o alertou sobre o uso do equipamento de proteção e ele ameaçou, ou seja, ele forçou, e a gente sempre fala disso. Inclusive é uma recomendação das prefeituras, Antero, que fique a cargo dos empresários aí pedir e até mesmo, né, olha, obrigar que você não vai entrar sem o uso da máscara, que é o equipamento de proteção. Então, um homem foi preso em Sinop porque tentou aí entrar no estabelecimento sem essa máscara. Vamos chamar o Bruno Pinheiro, vamos agora sim, ao vivo, os nossos telespectadores estão, falando muito sobre a questão dos ônibus aqui, depois eu vou com as participações. A gente conversa agora com o Bruno Pinheiro. A gente está vendo aí que o Bruno está na estação, se eu não me engano, é Alencastro, Bruno. E como que está a situação? Continua 30% do efetivo? O pessoal está preocupado, não sabe como vai conseguir chegar aí no trabalho. Bom dia. Olá, Nayara, Antério, Lúcio, bom dia, ótima semana. Nós observamos que o dia amanheceu muito movimentado. Chegamos por volta de 5h30 da manhã aqui e a movimentação é essa. Ônibus chegam a todo momento e continua. Só entra quem é da área da saúde e serviços essenciais. O que esperávamos é que, já que com essa liberação da área comercial na segunda-feira, dia 27, hoje, esperávamos que aumentaria o número de ônibus e também que a liberação da estação seria feita. Ou seja, o atendimento estaria aberto, onde as pessoas aguardariam ao lado de dentro. Mas como nós observamos, chega mais aqui, nós observamos que a porta está fechada e as pessoas também continuam do lado de fora esperando esse atendimento. A fiscalização continua sendo feita. Só entra quem consegue confirmar que é do serviço essencial ou que é da área da saúde e aí sim consegue esse atendimento. A senhora tem várias pessoas aqui do lado de fora que era de hábito normal ficar aqui dentro, mas está totalmente lacrado, está fechado. Há mais de um mês a estação fechada e as pessoas, mesmo com sol, com chuva, ficam do lado de fora. A orientação é que não haja aglomeração, mas não tem como, olha só. A movimentação é essa, são várias pessoas que acabam não respeitando esse espaço do outro lado. Como não tem como ficar dentro da estação, o jeito é ficar ao lado de fora. E é inevitável esse contato, essa aglomeração de várias pessoas acaba ficando assim. Só falar com o senhor aqui rapidinho. O senhor chegou que horas aqui hoje? Cheguei, acabei de chegar, 5 minutos. Isso. E em
relação ao atendimento aqui do lado de dentro? Tem que esperar do lado de fora, o ônibus não aumentou, tá complicada a vida de quem precisa, né? Complicado. Toda a vida foi aqui em Cuiabá, complicado. Já fecharam tudo aqui, o pessoal tem que ficar aqui fora, entendeu? Não tem condições de chover, como é que fica? O senhor é do serviço essencial? Não, eu trabalho com um azulejista. Ah, sim. Mas o senhor precisa ir. Como é que faz? O ônibus está autorizado? Barraco, como é que daí? Né? Tô entrando de madrugada, entra, com a tarde não sei pra voltar. Então o senhor é azulejista e está esperando o ônibus agora? Isso, vou para aqui pro Jardim Cuiabá. Então, fica aí, são várias pessoas, ó, mais um ônibus saindo e o ônibus já vai cheio, ó. O ônibus já vai cheio. Já já nós retornamos mais uma vez aqui ao vivo e nós vamos falar sobre a área comercial. Como vai ser, se o comerciante vai retornar à atividade, se está voltando, e o que mais chama a atenção é que se a área comercial vai retornar hoje, acontece o quê? Os funcionários, a equipe da área comercial tem que usar o ônibus, o transporte coletivo. Se há essa redução no ônibus, de que forma chegar até o centro da cidade? É o que nós vamos falar daqui a pouquinho e também sobre o uso de máscara. Nós observamos que tem muita gente usando, mas também tem muita gente não respeitando ainda, mesmo com essa orientação, que a partir do dia 5 de maio será esse uso aí, essa recomendação e que acabou se tornando lei aqui no estado de Mato Grosso. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, então, o Bruno volta com a gente com essa retomada do comércio. Vocês viram, né, a situação ali dos ônibus. Agora, a informação é que a partir de hoje teria 50% da frota. Até a semana passada estava circulando apenas 30%, mas a informação divulgada pela própria prefeitura é de que teria 50% dessa frota circulando aí nas ruas de Cuiabá, mas pelo visto ainda não resolveu o problema, que eles continuam ainda lotados. Aí é o seguinte, se é porque ainda não é o horário liberado para o comércio, que é das 10 às 16, porque ali é o seguinte, só serviços essenciais e profissionais da saúde. E aí, como é que vai fazer lá com os trabalhadores da área comercial, dos segmentos aí que a prefeitura autorizou a reabertura a partir de hoje? Como é que vai ficar? Eles não vão poder usar os ônibus? É isso, será? Porque uma coisa é o cidadão que vai abrir a loja, né? Outra coisa é o cidadão que tem que chegar antes na loja para limpar a loja, para fazer o serviço de limpeza. Olha, é um absurdo a prefeitura de Cuiabá estar querendo fazer caixa de campanha nesta época de pandemia. Não, estão protegendo o bolso dos empresários aí. Não, eles estão organizando caixa de campanha. Estão protegendo o bolso para a próxima campanha eleitoral. Estão fazendo, porque olha, quem contribui com prefeitura, com candidato a prefeito é lixo, bicho e ônibus. São os 3 principais contribuintes. Pode pegar em todas as declarações junto aos tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro. Não estou dizendo especificamente aqui de Cuiabá. De Cuiabá, então, é uma vergonha. Porque o Emanuel disse que faria, primeiro ato do meu governo, vai ser fazer a licitação do transporte coletivo de Cuiabá. Até hoje não funcionou. Até hoje não tem licitação, ou tem, mas não tem na prática. Até hoje, as mesmas empresas continuam, os ônibus são velhos, mal arrumados, e a administração da prefeitura é exclusivamente para encher o bolso dos empresários. Teve licitação, mas as mesmas empresas que ganharam o direito de continuar prestando esse serviço indecente aqui em Cuiabá. Esse é o termo que tem que ser usado. Pois é, nós estamos em abril, né? Caminhando para o final de abril. Você conhece algum ônibus novo em Cuiabá? Isso é uma vergonha. A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro é uma gestão desrespeitosa com o usuário do transporte coletivo. Deve estar muito bem conceituado entre os donos do transporte coletivo. Mas eu acho que é por aí que resolve um pouco a caixa de campanha. Eles realizaram lá a licitação. Onde e aí a Salma que vai ser punida por caixa 2, né? Eles realizaram lá a licitação. Basicamente foram as mesmas empresas que ganharam, algumas com nome diferente, né? E aí pediram 6 meses para que esses ônibus começassem a rodar. Ou seja, em todas as situações, o interesse protegido é o dos empresários e não dos usuários, como a gente acabou de ver aqui na reportagem do Bruno Pinheiro, mostrando o seguinte, os ônibus lotados
não observando o que dizem as autoridades da saúde, o que elas recomendam e determinam de manter aí um distanciamento razoável, né? Quer dizer, como que tem distanciamento razoável, o usuário entrando num ônibus e sendo transportado como se ele fosse sardinha enlatada? Pois é, o pessoal está repercutindo isso, está falando justamente disso. Vamos aqui ao WhatsApp, por favor, do A Notícia de Frente. O pessoal falando muito sobre essa questão do transporte coletivo. Bom dia, trio. Não entendi quando ele disse que o ônibus funcionará com 30% dos funcionários. Para entrar no ônibus terão que estar devidamente identificados. Então, quem vai lá comprar, se os ônibus não vão voltar a 100%? Quem vai para o centro comprar? É Andréia falando aí, o pessoal também aqui repercutindo, ó. Bom dia, fica com 30% ainda e as estações continuam fechadas. Tem mais gente aqui falando, bom dia, a diarista vai mostrar o que no ônibus, já que ela não tem crachá, não tem carteira assinada, é autônoma, como ela vai voltar? E o pessoal perguntando das aulas também, lembrando que o governo do estado tinha anunciado que as aulas poderiam retomar no dia 4 de maio. Ele voltou atrás disso, viu? Por enquanto as aulas continuam suspensas, E tá, parabéns gente? por ter voltado atrás, né? As aulas continuam suspensas, então. Vocês viram Olha, a volta das aulas na Alemanha? Vocês viram? Aquilo é um show de apresentação. respeitando Não, tudo desde que a deveria entrada ser, né? da das aula regras. de 2 em 2 metros, cada um fora da aula, todo mundo de máscara, todo mundo passando gel, e hora que entra na sala, entre uma carteira e outra, 2 metros de distância. Nós temos condições de fazer isso aqui? Se não temos condições de fazer isso aqui, e não temos, olha, gente, eu acho que o coronavírus é uma desgraça. Mas o coronavírus, ele faz antecipar o futuro também. Está na hora de investir um pouco nessa questão da aula pela internet. Está na aula de investir na aula satelitária, na aula com o uso da tecnologia, para que a pessoa possa assistir de casa, ver de casa, fazer o trabalho de casa e perceber, inclusive, a presença de casa. Você faz cursinhos no Brasil inteiro, cursos de pós-graduação, onde ele fiscaliza a sua frequência, mesmo sem você ter uma sala de aula É o presencial. chamado EAD, né? O EAD, o ensino à distância. Quer dizer, por que não evoluir para isso em Mato Grosso? Juntar todo mundo agora, no auge da pandemia, é E eu quero cumprimentar o governador Mauro Mendes e voltar atrás. Porque a gente tem que saber que o Mauro Mendes tem feito muita coisa certa e tem que voltar atrás quando está errado. O Ministério Público agiu corretamente e entrar com uma ação e o Mauro Mendes voltou corretamente atrás. Eu diria até que o seguinte, não é hora de voltar em maio, não. Tem que esperar lá para o final de maio para saber se volta no primeiro semestre. Só precisa também, né, Antero, de um plano para essas crianças, porque vai retomar o comércio e os pais vão deixar essas crianças onde? Tem essa pergunta também, né? A prefeitura e o governo deveriam aí pensar em alguma alternativa, não sei qual, mas como que os pais voltam a trabalhar? E as crianças? Mas o pior plano é juntar as crianças, né? O pior plano é juntar as crianças para as crianças trazerem o coronavírus para casa, né? Enfim, são dificuldades do coronavírus. Sem dúvida foi uma decisão sensata aí do governo e o seguinte, motivado lá por uma cobrança do Sintep, né? O sindicato dos professores. E aí, como é que vai fazer? E as garantias aí para a retomada dessas aulas quando existia ainda a informação de que essas aulas seriam retomadas no dia 4 de maio nas escolas estaduais. Aí ficou claro o seguinte, que o governo não tem condições de oferecer essas garantias. Pelo seguinte, numa sala de aula, ele teria que reduzir pelo menos a metade o número de alunos. E aí? E a outra metade? Vai fazer o quê? E aí? Lá dentro da escola, vai conseguir se manter essa distância aí que é determinada pelos órgãos, pelos organismos aí de saúde, pelas autoridades da área de saúde? E aqui é o seguinte, a gente falava, voltando aqui no ônibus, tem aqui um material no site lá da Prefeitura de Cuiabá, um pouco confuso, na minha opinião. CEMOB registra 50% de redução da frota em circulação após medidas contra disseminação do novo coronavírus. Como assim a CEMOB registra? Registra o quê? O que ela registra?
registra o quê? 50% Eu entendi de que redução? era redução de Não, veículos. não, quer dizer, estão querendo dizer o seguinte, olha, vai ter 50% da frota? Eu entendi que era redução de veículos. Não. Não, tá confuso mesmo. Mas Não, vai ter- confuso, né? Lá no site da prefeitura. E aí fala, a fiscalização será mantida para garantir maior fluidez no trânsito da capital. E aí, sim. Deixa eu só chamar o Bruno, que ele está num Ok. pontinho pra gente ao vivo agora, ele precisa entrar. Daqui a pouco a gente volta com o Lúcio sobre esse assunto. Bruno, onde que você está? Eu tô vendo aí que tá bem lotado, o pessoal tá aglomerado aí. Olha só, exatamente, nós voltamos ao vivo na lateral da Igreja Matriz aqui de Cuiabá. Esse é mais um ônibus que chega. Olha só, Valdeir, o ônibus já está cheio. Muita gente no ônibus, hein, senhora? Muita gente, tem que colocar mais ônibus. Como é que tá aí? Tá lotado, mas tem pouco ônibus. Libera o trabalho e não coloca o ônibus. A senhora chegou que horas hoje no... Aqui, 5h15 da manhã. Como é que foi pra senhora entrar? Dificuldade? Dificuldade. Do bairro pra cá, assim. Muito cheio? Muito, na porta. Hoje tá muito cheio aí, senhora? Tá cheio, tá cheio. Olha só, muita gente comentando que o ônibus tá cheio mesmo. E a gente acompanha aqui... Colocar ônibus, entendeu? O ônibus está super lotado, já chega aqui, eu cheguei às 5h30, não dá pra mim trabalhar, entendeu? A senhora é da área de serviços essenciais, como é que é? Não, eu Não é. trabalho numa casa e tem idosos lá, entendeu? E precisa chegar. Preciso chegar. Esse aqui é o que tá na mão da senhora? Eu preciso chegar. Essa é uma documentação para a senhora comprovar. Sim, com certeza. Entendeu? Tá o nome da senhora, o CPF, É que Ana a senhora Carla precisa Brito, chegar no sim, serviço. com certeza. E aqui os agentes não atenderam a senhora? Não, porque o ônibus está lotado e eu não posso ir em pé no ônibus, entendeu? Aqui ninguém conseguiu entrar no ônibus agora? Ninguém. E eu trabalho lá no Florais, eu preciso trabalhar. A senhora chegou que horas aqui hoje, aqui no ponto? 6 horas. E chegou o ônibus agora aqui cheio e ninguém conseguiu ir. Ninguém conseguiu entrar. Como que vai abrir o comércio sem ônibus? Já sabe que horas que vem outro Não ônibus? sabemos. Isso se a gente entrar, né? Ó, agora chegou outro ônibus aqui, vamos acompanhar se as pessoas vão conseguir. Esse tá melhor, ó. Esse vai conseguir entrar, esse não tem tanta gente. Já não é da senhora aí? Lá pra Olha lá só, é o Birajara, olha, onde tá o guia. a informação é que não haja aglomeração, mas não tem como. As pessoas, de fato, o acesso no ônibus, ó, mas ali dentro tem uma agente da CEMOB, mas acaba tendo essa movimentação, que há pessoas, porque é a tentativa de conseguir o acesso no ônibus e até esse receio de talvez não conseguir chegar até... A senhora vai onde? A senhora vai pro serviço? Florais. A senhora conseguiu o ônibus ou não? Não. Não deixa entrar. Não pode entrar? A senhora de qual área que a senhora é? Hã? A senhora é da área da saúde? Não, limpeza. Limpeza. E não deixa entrar? Não. E Eu como moro... é que faz para chegar agora no serviço? Não tem como, né? Volta para casa? Tem que voltar pra casa. Eu moro lá em Varja Grande. Já tem quanto tempo a senhora volta para casa assim? Só hoje? Não, já tem uns 3 dias que eu tô vindo e voltando pra casa. Não tem A senhora jeito. vem e volta. Aí o que acontece? Lá em Várzea Grande está autorizado, aqui não está. E a senhora vem de lá, mas não consegue ir daqui para lá. Aqui não vai. O que a senhora acha sobre isso? Ah, eu acho que tinha que aumentar os ônibus na linha e deixar o povo trabalhar. Ué. Se não vai morrer de vírus, vai morrer de fome. Tem que trabalhar, não pode ficar parado. Qual o nome da senhora? Cleide. Tá bom, dona Cleide. Aumentar os ônibus. Agora tiraram todos os ônibus da linha e não quer que o povo ande em pé no ônibus. Como que não vai? Essa é a reclamação de quem mais necessita do atendimento, de quem usa logo cedo o transporte público, de quem acorda cedo, de quem espera o ônibus. E a gente espera que isso se resolva, porque de fato não está fácil. Tanto quanto quem é da área de serviços essenciais, área da saúde, tem que ser comprovado. Nós até falamos com a senhora agora, ela tem essa declaração, mas mesmo com a declaração não foi autorizado que ela chegasse até o ônibus e conseguisse chegar até o seu serviço. Então é importante ver aí de que forma isso está sendo analisado, de que forma está sendo investigado. Nayara, Lúcio, Antero. Bruno, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. E Lúcio e Antero, a gente pôde ver ali, né, a situação que vive o pessoal tentando pegar um ônibus hoje de manhã. Aglomerados, primeiro tentando entrar. A senhora disse que vai voltar para casa, ou seja, ela saiu de casa, ela já encostou em tudo, ela já viveu esse risco para nada, né? Porque ela não vai conseguir chegar no trabalho dela, pelo amor de Deus, prefeitura. Tem que ter sensibilidade diante disso. A inconsequência do prefeito Emanuel Pinheiro e como que é o nome do secretário da Mobilidade? Antenor Figueiredo. É uma coisa assim... Inclusive, a gente está tentando falar com ele para... assustadora. Olha aí a cena.
Ó a cena. Olha, veja essas E imagens. de nada adianta o fiscal ali, né? Porque as Essas pessoas imagens continuam são aglomeradas. imagens assim, eles querem que volte corona. Eles querem que o corona atrapalhe a vida dos cuiabanos. Nesse caso, o gestor tem que ser acionado, Antero. Tem que ser acionado. O governante tem que ser isso. acionado. Isso aí é irresponsabilidade pura e simples. Só para defender o bolso dos empresários do transporte coletivo, que são financiadores de campanhas eleitorais no município de Cuiabá. Olha, embora não posso, né? Mas é uma situação realmente vergonhosa. Só pode ser isso. Mantenha a situação do ônibus. E a pergunta da mulher é simples, ela saiu de Várzea Grande para trabalhar na limpeza numa casa no Florais. Ela sai de Várzea Grande, chega em Cuiabá e em Cuiabá não consegue tomar ônibus porque só pode entrar quem está no serviço essencial. E o prefeito liberou para todo mundo trabalhar. Lembrando que Várzea Grande funciona absurdos. com 70% da frota. Ele está errado também, Várzea Grande, tem que funcionar com 100%. É também para favorecer os donos das empresas de ônibus. Olha, e o Bruno Pinheiro, Antero, desculpa te interromper, a gente vai voltar com ele agora, que ele tem informação sobre a frota de ônibus, não é isso, Bruno? Você já tem aí quanto por cento que está circulando hoje? Já tem essa informação? Então, a informação atualizada aqui aumentou cerca de 20%. Então, com esse 20%, numa rápida conta, seja 50% que está funcionando, né? De 100%, metade dos ônibus estão funcionando. Mas, mesmo com esse número, nós estamos vendo aqui nas imagens ao vivo de que esse número de 50% ainda não é um número suficiente, ou seja, não vai atender as pessoas que estão usando o transporte coletivo. Ou seja, esse ônibus já vai saindo daqui, mas há esse filtro. Muitas pessoas estavam aqui aguardando e outras pessoas continuam aqui, ó. O ônibus vai e as pessoas ficam aqui ao lado. Então, segundo a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a informação aqui recebemos oficialmente é de que 50% voltou a rodar nesta segunda-feira. E aqui, ó, quando se fala da área comercial, as pessoas já começam a sair às ruas realmente. Lá do outro lado, acabar aumentando o fluxo de pessoas, né, que estão ali esperando o ônibus. São pessoas que chegam lá de Várzea Grande, pessoas que vêm da região de Cuiabá e pessoas também que vêm de Várzea Grande que são funcionários da área comercial. Então acabam chegando aqui. Mas a dúvida é essa. A gente até ouviu essa senhora. Ela conseguiu vir de Várzea Grande, lá que está funcionando normalmente, mas quando chega em Cuiabá, ela não consegue chegar até o seu lugar final. Ela não consegue chegar até o seu serviço. Alguns alunos que têm algumas escolas, enfim, que seja, por mais que não sejam alunos, mas são pessoas da área da educação, continuam ficando nesse segmento. Então, o que vamos observando aí, a movimentação, o fluxo de veículos ainda não é alto, mas as pessoas que esperam o ônibus, o transporte coletivo, realmente é um número um pouco maior. A senhora chegou que horas aqui de manhã? Tem bastante gente. A senhora chegou cedo aqui hoje? 6h30 já. E o ônibus já veio? Não. Não conseguiu? Não. A senhora é da área da saúde? Sim. E mesmo assim tá difícil ainda de chegar? Sim. Tá bom. Olha só, Nayara, Lúcio, Antero, nós continuamos acompanhando. E o que eu falei agora há pouco no outro link ao vivo, de que várias pessoas usando máscaras realmente, né? Aproveitando, já que é essa recomendação, e além de ser a recomendação, é realmente esse cuidado com a saúde, porque já está difícil aí a tentativa de reduzir essa contaminação, esse aumento dos números de novo coronavírus aqui na capital do estado. Então são várias pessoas que esperam para ouvir um fone de ouvido, usar o celular, usar as redes sociais, outros acompanhar também a Record TV nas redes sociais, mas aí o recado final é esse: quando vai vir o ônibus e de que forma isso vai acontecer ao longo do dia. Isso, o que vale ressaltar, é só no início da manhã, é só o começo de uma segunda-feira na capital de Mato Grosso. Imagina agora ao longo do dia, 11 da manhã, 5 da tarde, hora de voltar, as pessoas que vão conseguir ir, né? Hora de retornar. De que forma que vai ser essa movimentação, Nayara? Bruno, eis a pergunta, essa pergunta que fica aqui. Obrigada agora mais uma vai, vez. Senhora. Agora vai, Agora vai. Demorou muito? Um pouquinho. Lembrando... Onde está? Está muito cheio, senhora? Não. Tá mais ou menos? Mais ou menos. Como é que tá? Difícil de andar no ônibus? Não tá difícil. Tá tranquilo. A gente viu ali, a gente pôde acompanhar, agradecer a participação, que o Bruno voltou porque aquela primeira pessoa que ele conversou ainda na primeira entrada dele ao vivo estava com dificuldade também a fazer limpeza lá no Florais
e o ônibus passou, ela não conseguiu entrar, agora ela conseguiu aí entrar no ônibus, finalmente. E olha que chama atenção, até o pessoal da área da saúde, Lúcio, está tendo dificuldade. Eu tenho aqui o secretário Antenor Figueiredo, acabou de responder a nossa pergunta aí sobre a frota, o Bruno se antecipou e trouxe o Lúcio também, mas ele falou o seguinte, ele falou que estamos com aproximadamente 100 veículos circulando agora neste primeiro turno, que é de manhã. No segundo turno, que deve começar a circular o comércio, passaremos para 120 com 40 ônibus na espera, caso haja uma grande demanda, é a resposta do secretário Antenor Figueiredo. Então não está circulando com 50% da frota. Não, ele falou 100 ônibus. Não, 100 ônibus. 100 ônibus. Não é 50%. Não é 50% da frota. Na realidade é o seguinte, pode chegar a 50 hoje, né? Durante a participação do repórter Bruno Pinheiro, você nos alertava aqui sobre a fiscalização, né? Sim. Os fiscais ali da CEMOB. Aí é o seguinte, de forma clara, simples, direta, esses fiscais da Secretaria de Mobilidade Urbana estão ali não para defender o interesse do usuário. Eles estão ali o seguinte, prestando um serviço para os donos das empresas. É isso que eles estão fazendo ali, porque o interesse do cidadão, o interesse do trabalhador não está sendo protegido. O poder público, a fiscalização da CEMOB, que é dirigida pelo senhor Antenor Figueiredo, está lá para proteger os interesses empresariais dos donos aí das empresas. É só isso. Isso que é um absurdo. E isso que é um absurdo. E aí prometeram o seguinte, vai rodar 50% da frota. Não está rodando 50% da frota. E aí, a população vai continuar sendo desrespeitada da forma como ele está sendo desrespeitada? Sempre foi, mas agora piorou. Piorou e piorou muito, porque é o seguinte, porque além de proteger o interesse do empresário, não colocar o número de ônibus que é necessário aí nas ruas, ainda tem agora o problema da contaminação pelo coronavírus, né? Mas parece o seguinte, que para esses governantes isso não significa nada, eles vivem num outro planeta, quer dizer, vivem aqui nesse planeta, né? Mas para defender não o interesse dos que precisam, né? Dos mais pobres, dos trabalhadores. Estão ali para defender os interesses dos bacanas, dos poderosos, dos donos das empresas de ônibus. A nossa editora está avisando aqui que um fica dentro do ônibus e outro fora, mas a gente está vendo ali dois, olha. Tem um mais na frente, o outro aqui mais atrás e, deixa eu ver ali, ó, 2 fiscais e me parece que tem um outro dentro do ônibus, né? A Ariela Nunes nos informa aqui, ou seja, vários fiscais ali, mas não conseguiram. Vamos voltar aqui com o Bruno, ó, ele... Sim. Não, autorizaram, está liberado. Tem que trabalhar, só os legítimos, vamos trabalhar, como é que vai comprar o barraco, né? Como é que vai manter a alimentação em casa? Não tem outro jeito. Mas eles não estavam liberando, só o pessoal da saúde. Não, agora liberou o senhor, né? Tá liberado. Então vai lá, então, vai lá. Olha, esse é o senhor que é azulejista, ele que estava com dificuldade no acesso, agora sim ele conseguiu autorização e vai conseguir chegar até a sua obra, até o serviço final. São várias pessoas que ficam insistindo. Na primeira tentativa não consegue, elas continuam aqui e logo depois, de uma forma ou de outra, naquele jeitinho consegue ir até o destino final. A senhora está aqui sentada também, a senhora já conseguiu falar, a senhora não conseguiu ônibus? O que foi com a senhora? Não, estou esperando, vai passar 7 horas. 7 horas. A senhora é da área da saúde ou não? Não. Eu trabalho doméstica mesmo. De doméstica. Isso. A senhora teve alguma dificuldade no ônibus aqui? Ainda não. Mas a senhora viu que tá difícil, né? Tá difícil, mas nosso horário que eu vou, para 7 horas tá vazio. Tá mais tranquilo. Tá tranquilo. Então o jeito é sair de casa com antecedência para não chegar em cima da hora. E eu saio de casa 6 horas. Primeiro ônibus. Ó, eu quero só finalizar aqui com essa imagem, eu quero que o Valdeir acompanhe comigo aqui, do outro lado da avenida. Nós até estávamos falando sobre a área comercial, de que está fechado alguns segmentos, mas nós observamos que, pelo menos aqui na estação, alguns comerciantes, ambulantes, voltaram a atender. Na última quinta-feira nós acompanhamos na Arena Pantanal de que ambulantes receberam várias
cesta básica, cerca de 200 kits, na tentativa de conseguir, já que estão sem renda, de conseguir essa refeição, essa alimentação. Já aqui, ó, tem vários ambulantes que estão vendendo lanches, o café da manhã, o salgado, café com leite, então, ou seja, começa a voltar. E aí, com essa volta, acaba que há essa aglomeração em volta de quem está vendendo, essa comercialização, tomando lanche da manhã. Ou seja, aqui, se falando de fluxo de pessoas, é o movimento um pouco mais intenso, como é a capital mesmo. Mas já no semáforo, olha só, 2, 4 motos esperando o semáforo, não tem aquele fluxo de veículos da capital como nós já conhecemos. Nayara. Bruno, obrigada pelas suas informações. Olha, mais aí o pessoal entrando no transporte e o Bruno então acompanhou que o azulejista conseguiu entrar finalmente aí no transporte público. Eu quero ir ao WhatsApp aqui rapidamente, porque olha só o que o Márcio do CPA4 manda aqui pra gente. Denúncia a respeito do transporte coletivo na capital. Quanto à higienização dos pontos finais, é mentira, não há esse serviço. Convido a reportagem a ir ao terminal CPA3, onde ficam os ônibus, e verão como é mentirosa essa prática. E outra, se o idoso entra no coletivo e paga uma passagem, esse é liberado ao embarque e usam carteira. É convidado a descer no ponto seguinte, é o Márcio do CPA4. Muita gente aqui também falando dessa questão do ônibus, viu? Não sabem como que vão trabalhar hoje. Olha, depois a gente volta a repercutir esse assunto. Eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Tem muita gente também falando de política, falando do cenário político aí, os últimos acontecimentos. Antero, qual que vai ser o seu destaque? Meu destaque é o seguinte: o Brasil tem 3 possibilidades para acertar o rumo do país. Eu não acredito na 4ª possibilidade. Eu acredito que a primeira e mais rápida possibilidade talvez fosse um exame psicotécnico, né? Saber se o presidente Bolsonaro passa no exame psicotécnico. A segunda possibilidade, que também seria rápida, seria renúncia, né? Que, aliás, foi uma belíssima manifestação, a do presidente Fernando Henrique Cardoso. Olha, renuncie para não ser renunciado. E a terceira possibilidade, que é um processo demorado, longo, mas que, se não houver nenhuma dessas outras duas, teremos que partir para a terceira, que é o impeachment, que é o impedimento da continuidade do governo do presidente da República. Porque as pessoas não votaram no pai do Eduardo, no pai do Carlos e no pai do Flávio e no pai do 04. As pessoas votaram em Jair Bolsonaro. Não votaram para ele defender a família. Não votaram para ele anunciar crimes pela televisão. Não votaram para ele tentar transformar a Polícia Federal numa polícia política de governo e não numa polícia de Estado. Isso tudo é muito grave. O último líder mundial a fazer polícia política foi Adolf Hitler, que fez da Gestapo uma polícia política para perseguir os inimigos. E essa coisa precisa mudar rapidamente no Brasil. Talvez um exame psicotécnico resolva tudo, né? Porque o pronunciamento do presidente mostrou que ele dificilmente passará nesse exame psicotécnico. Olha, e durante esse destaque do Antero, eu vou também questionar aqui o Lúcio Antero sobre, na verdade, teorias que vêm circulando aí. Algumas pessoas falando de um lado e de outro, outras pessoas também dizendo o que pode ter acontecido. Vou jogar aí esses elementos para que vocês possam debater sobre isso. Daqui a pouco, viu? Lúcio, qual que é o seu destaque? Meu destaque aí é para falar aí sobre o presidente da Comissão de Ética lá do Senado Federal, o senador Jaime Campos, que vai decidir lá se autoriza ou se não autoriza, se recebe ou se não recebe a denúncia do senador da rachadinha, ou melhor, senador Flávio Bolsonaro, acusado da rachadinha quando era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. E aí, Jaime Campos, no final de semana, no episódio aí da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, ele deu a opinião dele e falou o seguinte: olha, talvez fosse necessário fazer um teste de sanidade mental no presidente Jair Bolsonaro. E já teve o troco. Já teve o troco. Um dia depois, um veículo aqui da imprensa nacional divulgou o seguinte, que
dados do SNI, do extinto SNI, Serviço Nacional de Informações, que é a atual ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, lembrou investigações contra a família Campos aqui em Mato Grosso, contra Jaime Campos, atual senador, contra Júlio Campos, ex-governador de Mato Grosso. E aí, só resumindo aqui, a reportagem diz o seguinte: corrupção, fraude eleitoral e assassinato. Estas são algumas das acusações feitas durante o regime militar contra o atual presidente da Comissão de Ética do Senado. Interessante que a reportagem ela faz questão de pontuar que Jaime Campos é o presidente da Comissão de Ética do Senado da República. Então esse é o meu destaque de hoje. Certo, a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Vamos voltar também com a repercussão dessa reabertura do comércio. E tem novidade chegando aqui na nossa telinha, viu? Você já sabe qual que é e a gente fala mais disso daqui a pouquinho. Eu conto com você, com a sua participação. Eu quero só ir aqui rapidinho, falar com a nossa editora, que já falou para eu correr para o intervalo, mas mais uma denúncia aqui do transporte coletivo, eu preciso colocar no ar, por favor. Olá, bom dia, gostaria de não ser identificada, pois sou esposa de um motorista da Pantanal Transporte. Quanto a essa higienização que foi falada é mentirosa, isso nunca aconteceu. Essa semana agora eles começaram a distribuir algumas máscaras e não distribuíram para todos. Vou pedir, por favor, para a produção enviar essa mensagem para Pantanal Transportes para a gente ter uma posição deles. Agradeço aí o nosso telespectador que mandou a denúncia. Vamos para o intervalo, 6 horas e 49 minutos, a gente já volta.